Olá, boa noite, ou boa tarde, ou bom dia. O meu nome é Diógenes Lima e aqui eu falo sobre licitação, do zero ao contrato. Para quem não sabe, eu sou empresário e consultor em licitações, então além de eu empreender, de eu praticar todos os dias o que eu falo, eu também ensino pessoas a fazerem. Seja você um empresário que quer entrar no ramo das licitações, ou você, um trabalhador que trabalha e quer trabalhar como analista de licitação, diretamente da sua casa, de qualquer lugar do mundo, usando apenas a internet. Hoje em dia a licitação ela é 100% online. Tudo que a gente faz é através do computador. Então, tudo que você precisa saber para vender para o governo e transformar o seu negócio ou carreira voltado para licitação, você encontra no meu canal do YouTube, aqui nesse canal. E antes de mais nada, não te custa nada, não vai te cair teu dedo. Eu peço que você dê um joinha no vídeo, mande esse conteúdo para quem tem interesse em entrar no mundo das licitações e comenta aqui embaixo a tua dúvida sobre licitação. Olha, o que você vai aprender no meu canal aqui é o seguinte: é um guia completo em 8 módulos do básico ao avançado. Você vai ver tudo aqui nesse meu canal. O que é licitação, conceito, lei e quem pode participar. Você vai ver modalidades de licitação, que as modalidades de licitação, basicamente, elas se resumiram ao pregão eletrônico e à dispensa eletrônica. Existe a concorrência ainda? Existe, mas a concorrência ela também é eletrônica, então todos os processos são eletrônicos. Como encontrar editais? Muita gente tem dúvida de como encontrar editais, né? Quais os portais oficiais e como filtrar oportunidades. As pessoas acham que precisa pagar para encontrar as oportunidades. Não, é de graça. E também, eu também mostro como analisar um edital, o que ler primeiro e os pontos críticos. Olha, um edital ele tem em torno de 400 folhas. Você não vai ler 400 folhas. Você precisa saber o que você vai ler, porque uma boa parte do edital ele é formado pela lei. A administração pública ela não pode criar da cabeça dela nenhuma cláusula, nenhuma lei. Ela tem que fazer o que a lei prevê. Habilitação de empresa, SICAF, CNDT, balanço e certidões. A documentação que você precisa ter basicamente é um CNPJ, um contrato social, está cadastrado no SICAF e ter a CNDT e o balanço. Ponto. Você já pode fornecer para o governo, né? Formação de registro de preço, como calcular, como calcular e ganhar com margem. As pessoas algumas vezes entram na licitação e dão lances perto do exequível, do inexequível. O inexequível é aquele preço que não tem condições de execução. É, imagine você que você vai gastar 100 mil reais para fazer uma obra e você dá uma proposta de 90 mil reais. Isso é um preço inexequível. Como dar lance, estratégia no pregão eletrônico. Você tem que ter uma estratégia para dar um lance no pregão eletrônico. Você não pode simplesmente dar um lance aleatório e eu vou ganhar, eu vou ganhar, eu vou ganhar. Não, não é eu vou ganhar. Você tem que ganhar com margem. E tem o pós-contrato, que é o empenho, que é nota fiscal e recebimento. É um processo tão simples. Ganhei a compra direta, recebi a nota de empenho, emiti a nota fiscal, recebi o valor na minha conta. É lindo. Isso é lindo, 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 lindo. E é simples assim. É tão simples, mas tão simples que qualquer pessoa pode participar da licitação. O que você precisa é de orientação. Porque por mais simples que seja, mesmo andar, por exemplo, para a gente andar, a gente precisou de alguma pessoa nos instruindo. Para a gente correr, alguma pessoa nos instruiu. Para a gente aprender a dirigir, alguma pessoa nos instruiu. Para a gente aprender a falar, alguém nos instruiu. Para a gente aprender uma segunda língua, alguém nos instruiu. Então, por mais que seja simples, é necessário, é importante, é fundamental que nós temos
um instrutor. O tamanho do mercado que você ainda não está aproveitando, ele movimenta 2,5 trilhões de reais. E se você não está pegando uma fatia desse bolo, você está perdendo dinheiro, você está negociando com o privado, ele está te pedindo desconto, ele está te chamando para fazer a limpeza de um ar-condicionado, para colocar 10 metros de concertina, para pintar um quarto. O governo, ele te contrata para limpar 50 ar-condicionado de uma vez só. Ele te contrata para colocar concertina no aeroporto todinho. Ele te contrata para pintar um prédio inteiro. E ele não pede desconto, ele não atrasa, ele não deixa de pagar e ele não tem imprevisto nenhum, tá? Chegou o dia de pagar, ele paga com toda a firmeza do mundo. São mais de 450 órgãos públicos no Brasil, dentro prefeitura, Ministério Público, Tribunal de Justiça. 92% dos editais sem concorrência ideal. Muitas licitações fracassam porque você não está participando das licitações. Você tem expertise, você tem documento, você é experiente, mas você não entrou na licitação porque sempre falaram que era complicado. Falaram o bicho de sete cabeças, que isso, que aquilo outro, que não sei o que atrasa. E engraçado, eu conheço várias pessoas que falam isso. Vários licitantes me falaram isso antes de eu começar a licitar. E eu sempre me perguntei, tá, se é tão ruim assim, por que que tu trabalha 30 anos com isso, 50 anos? Por que que tu não vai vender para o privado? Por que que tu só trabalha com licitação? Tá? Então, pega a visão. Pega a visão das pessoas que dizem que é ruim. Elas nunca saem dali. Porque é muito bom. Não é ruim, é bom. 180 mil empresas cadastradas. Oh, nós temos o país, 27 estados, nós temos 3 trilhões de reais, nós temos 450 mil órgãos públicos e só temos 180 mil empresas cadastradas, participando de licitação. É um número muito baixo. É por isso que tem licitação que dá deserta. Deserta significa ninguém participa. Acredite você, muito provavelmente hoje você perdeu uma licitação. Houve uma licitação que não deu ninguém, deu deserto e você perdeu. Você deixou de ganhar aí no mínimo 20, 30 mil reais. E site, o governo ele precisa comprar todos os dias, mesmo em crise. É o único cliente que paga até na recessão. Coronavírus, pandemia, o governo continuou comprando e continuou pagando do mesmo jeito. Porque a maioria das empresas ainda não licita. Vamos destruir os mitos que impedem você de crescer. É muito complicado e burocrático. Pô, com a Lei 14.133 de 2021, o processo foi simplificado. Tudo é online. Com a Lei 14.133 de 2021, tudo é online. O pregão ficou 100% online. A gente resolve tudo através do computador. Não serve para grande, só serve para grandes empresas. Mentira, em 2006 foi promulgada a lei das MS, das EPPs, onde tem tratamento preferencial e cota exclusiva. O governo demora para pagar, outra mentira. Contratos têm prazo de pagamento, minha gente, definido por lei, até 30 dias. Ponto. Ponto. Tem muita corrupção, não vale a pena. O pregão eletrônico é auditado e transparente. É mais fiscalizado. Sem falar que todo o processo, por ser eletrônico, o fluxo do processo hoje ele é eletrônico. Então, a emissão, o pregão eletrônico, a emissão do contrato, a nota fiscal, a nota de empenho, a ordem de serviço, tudo você consegue ver o fluxo através da internet. Então, não existe esse negócio de corrupção e também não existe esse negócio de o meu amigo vai me ajudar. Esquece, ninguém vai te ajudar. O órgão público ele vai fazer a parte dele de acordo com os prazos dele. Se alguém te pedir algum dinheiro para qualquer coisa, esquece. Precisa de despachante ou advogado. Pelo amor de Deus, minha gente. Qualquer empresário ou analista capacitado faz tudo sozinho.
Basta você saber ler e escrever. Eu sempre digo isso todos os dias a todas as pessoas que eu atendo, todos os clientes. Basta você saber ler e escrever. Você não precisa ser advogado nem despachante, não. Se você souber ler e escrever, você consegue participar da licitação, sim. Quem pode participar da licitação? A resposta ela vai te surpreender. O mais simples do que você imagina. O MEI, microempreendedor individual, até 81 mil mês. Ele pode participar. Normal, normal, normal. AME e EPP, microempresa, empresa de pequeno porte. Eles têm um tratamento diferenciado por lei, inclusive. Então, se você é uma AME, uma EPP, você tem vantagem nas empresas de grande porte. Empresas médias, sem limite de faturamento, compete em igualdade. Então, deixou de ser ME, deixou de ser EPP, faturou mais de 3 milhões e 600 mil no ano, você vai se tornar uma empresa média. E aí você vai participar, você vai concorrer normalmente com todas as outras empresas. Nada vai lhe impedir. Seja você MEI, seja você ME, seja você EPP ou seja você empresa média. Nada vai lhe impedir de participar da licitação. Agora, se você também não quer empreender e você quer ser um analista de licitação, PJ ou CLT, você pode prestar serviço para empresas ou trabalhar direto na área. Então, você pode trabalhar ajudando empresas que querem fechar contrato com a administração pública, sem você abrir seu CNPJ. Ah, eu não quero ter CNPJ porque eu não quero a responsabilidade de emitir nota fiscal, de fazer o serviço, eu só quero ganhar. Houve uma época da minha vida, por exemplo, que eu mesmo não queria ser empresário. Eu só queria ser analista de licitação. E eu fui analista por muito tempo, ou consultor. Igual eu sou consultor de licitação até hoje. Eu dou consultoria de licitação. Mas hoje, além de consultoria, eu também tenho minha empresa, eu também licito. Módulo 2, modalidade de licitação. Entenda que tipo e saiba onde sua empresa se encaixa. Existe um módulo que é esse módulo, que é a modalidade de licitação. Ó, o pregão eletrônico, a modalidade mais usada no Brasil, ela é responsável por 70% das compras públicas. Ele é 100% online. Disputa realizada no portal Comprasnet, no BLL, sem sair de casa. Você consegue participar da licitação sem sair de casa. Os lances em tempo real. Então, fornecedores dão lances ao vivo e ao mesmo e o menor preço vence a etapa. Qualquer valor usado para comprar de qualquer valor de bens ou serviços comuns. Fase de habilitação. Só habilita quem vence os lances. Reduz burocracia para perdedores. Então, assim, o órgão público, o lance ele é 100% online. Você dá o lance da sua casa via internet, de qualquer valor. Só manda o documento quem dá o menor valor, porque isso aí também reduz a burocracia do governo. Antigamente tinha que analisar o documento de habilitação de todo mundo para depois dar lance. Hoje não, hoje dá lance e só analisa o documento de quem está na frente, de quem está ganhando, né? Então, como funciona na prática? O órgão público ele publica o edital no portal, tá? Comprasnet. Você se cadastra e envia a proposta lá pelo Comprasnet. Sistema abre a sessão de lances. Se tiver marcado, por exemplo, para as 10 horas do dia 10 de abril, ele abre às 10 horas para lance. Menor lance vence a etapa. Você deu o menor lance, você venceu. E aí você vai enviar os documentos, só você envia. O órgão homologa e assina contrato. Pronto. É rápido assim. Outras modalidades que você precisa conhecer. Existem essas modalidades que é a concorrência, obras e serviços de engenharia de grande valor, diferencial, mais documentos exigido, prazo maior, muito, muito lucrativo. Então, se você trabalha com construção civil de grande porte, provavelmente você vai participar ali de uma concorrência. Ela vai demorar um pouco mais, vai exigir um pouco mais de documento, qualificação técnica e vai demorar um pouco mais também para homologar.
porém a lucratividade ela é bem maior, né? A inexigibilidade, quando usar fornecedor exclusivo ou serviço singular, por exemplo, artista, diferencial, sem competição, seu produto, serviço é único no mercado. Inexigibilidade, geralmente, são os artistas, não é? Eles são contratados através de inexigibilidade. João Gomes, Alceu Valença, Caetano Veloso, Zeca Pagodinho, esses artistas, quando eles vão fazer os shows dele, também é uma licitação, tá? Também é uma licitação, quando eles vão cantar ali na rua. Essa licitação chama-se inexigibilidade e eles são contratados por notoriedade. Esse é o critério. Então não existe concorrência, não existe competição. É só ele e fim. E existe ali uma justificativa, claro. Por que que é ele? Por que que é João Gomes? Por que que é Zeca Pagodinho? Por que que é Alcione? Tem um laço histórico, tem uma afinidade histórica. Dispensa de licitação é muito utilizado. Todos os dias o governo compra através de dispensa de licitação. Todos os dias, toda hora, né? São compras até R$ 57.900 ou 115 mil para obras. O diferencial sem concorrência formal, empresa é convidada diretamente. Dentro da dispensa de licitação, a eletrônica, o órgão ele pode sim convidar diretamente as empresas, 3 empresas, 5 empresas, para que essas empresas participem do processo. Se for um fornecimento, 57.900. Se for uma obra, 115.800. O valor aumenta, tá? E credenciamento, eu tenho visto muito credenciamento ultimamente. Tá surgindo muito credenciamento, que é prestação de serviço contínuo, saúde, educação. O diferencial, vários fornecedores habilitados. O governo escolhe conforme necessidade. No credenciamento, por exemplo, vários. Eu vi até hoje, algumas prefeituras já estão fazendo isso, estão credenciando pessoas que trabalham com roçadeira, tá? E que tem MEI para fazer o serviço de manutenção de vias. E aí o que é que acontece? Antigamente, essa empresa específica, ela fazia a licitação, 6 milhões, 7 milhões para fazer a manutenção das vias. A roçagem, tá? E aí o que é que eles estão fazendo agora? Eles estão credenciando quem tem MEI para fazer essa roçagem, um profissional. Então, mesmo se o profissional é ele sozinho, ele consegue participar desse tipo de licitação. A nova lei de licitação, a 14133 de 2021, ela mudou. E por que facilita para você? Porque a antiga, o processo físico era o processo físico com papel, e agora o processo é 100% eletrônico e digital. Isso facilita muito a vida de vocês. Menos transparência e fiscalização na antiga. Na nova, o Portal Nacional de Contratação Pública, o PNPC, tem todas as informações: contrato, balanço, todos os documentos das empresas que participam de licitação. Na antiga, limites menores para dispensa. Na nova, é de 57.900 para aquisição e 115.800 para obras. Então veja que aumentou bastante. O prazo na antiga era de 8 anos de transição. A vigência plena a partir de abril de 2023 na nova. Na antiga, sem critério de sustentabilidade. Na nova, existe a responsabilidade social como critério. Onde encontrar editais todos os dias? Olha, esses são alguns portais que todos os dias a gente abre. Então, você que começou a trabalhar com licitação agora e você vai procurar suas oportunidades de licitação, praticamente você vai entrar nesses portais todos os dias. Portal Nacional, o PNPC, Portal Nacional é o portal oficial da nova lei, todas as contratações federais. Então, todas as contratações federais, todas estão no PNPC. Comprasnet, portal histórico, pregão eletrônico do governo federal. Ele também tem publicações todos os dias de edital. O BLL, estados e municípios, mais de 5 mil órgãos cadastrados. O Licitar Digital, plataforma municipal.
Ampla interface, moderna e simples. Banrisul licitações. Rio Grande do Sul e região sul, muito usado por prefeituras gaúchas. Então, as prefeituras gaúchas, eles usam muito Banrisul. E o E-Licitações SP, né, que é o estado de São Paulo, o maior volume de contratos do Brasil. Então, essas plataformas são plataformas que vocês vão usar constantemente, vocês vão usar diariamente para poder pesquisar os editais de licitação de vocês e também algumas delas, por exemplo, o Comprasnet, o BLL, o Licitar Digital, o Banrisul e o Licitações também também têm a parte da disputa. O PNPC não, o PNPC só é publicação. Como filtrar e encontrar as melhores oportunidades? Existem três filtros essenciais. Primeiro, a palavra-chave. Né? Use um código produto-serviço, papel A4, e aí você vai ter um resultado específico. Tá? Você também pode pesquisar por região, unidade da federação ou município. Você também pode pesquisar por data de abertura ou data de encerramento. Você pode fazer esses três tipos de pesquisa para que o seu filtro seja melhor. Ah, eu só quero o serviço de fornecimento de, por exemplo, fornecimento de mouse na região de Pernambuco, na data de abertura tal e tal. E o checklist do bom edital. Antes de decidir participar, você tem que verificar. Sua empresa fornece o produto ou serviço, você tem KNAI para isso? Tem capacidade de entrega no prazo? Você consegue entregar o produto ou serviço no prazo que o edital está pedindo? A margem de lucro compensa? Tem que calcular a margem de lucro. Empresa não é ONG, empresa ela foi feita para dar lucros, então tem que calcular. O documento está em dia, a documentação da sua empresa, as certidões negativas. O prazo para a proposta é suficiente? O valor estimado está visível? Não é exigência restritiva? Porque às vezes o valor estimado ele não está visível e ele não é suficiente. Então a gente não participa, tá? A anatomia de um edital. Todo edital ele segue a mesma estrutura. Aprenda uma vez e aplique em qualquer um. O edital ele foi criado através da lei, tá? Então, e a lei ela favorece o empresário organizado e ela também dá garantias ao Estado, claro, né? É uma contratação de mão dupla. O Estado ele não faz nada para prejudicar aos empresários, mas ele também faz as coisas pensando na segurança dele, entende? Então você jamais vai pegar um edital que é sacana com o fornecedor. Geralmente o edital ele vai ser muito bom para ambas as partes. Ele vai ter a segurança da parte do governo e vai ter a parte da segurança do fornecedor também, da mesma forma. Então, todo edital ele tem um preâmbulo, ele tem na capa, ele tem um número, data, objeto, órgão e valor estimado. Essas são informações primordiais que você tem que ler. Todo edital vai ter no preâmbulo essas informações. Objeto e especificações, o que será contratado, detalhe a quantidade, qualidade e prazo. Vai ter a parte de habilitação também, documentos exigidos para participar, certidão, SICAF, balanço. Então, tudo que é de habilitação vai ter um item lá no edital chamado habilitação. E lá tem todos os documentos que você precisa, que são as certidões negativas, que você também tira tudo pela internet. E vai ter o critério de julgamento. Geralmente está na primeira folha, né, que é como o vencedor e é escolhido menor preço, melhor técnica, porque existe licitação de menor preço e existe licitação de melhor técnica ou técnica e preço. Proposta comercial, formato aceito, prazo de validade e como enviar no portal. Isso também vai estar no edital. E obrigações e sanções. O que acontece se descumprir o contrato? Atenção total aqui. Vocês têm que ficar atento para as obrigações e as sanções.
entende? Para ver se você consegue executar o serviço, se você consegue entregar o produto, bem, serviço, para que você não sofra uma sanção, para que você não sofra uma sanção por falta de atenção de não ter lido o edital. Armadilhas e pontos de atenção no edital. Exigência de atestado de capacidade técnica. Risco. Edital pode pedir documento que sua empresa ainda não tem. Cara, se você tem que prestar atenção no atestado, se você não tem, não participe, porque como contornar? Peça atestado de cliente, amigos, ou participe como subcontratada primeiro. Entende? Então, assim, não participe com seu CNPJ se você não tem. Ou, se você tem, você já forneceu o serviço para algum amigo seu, alguma empresa parceira. Essa empresa parceira ela pode lhe fornecer o atestado de capacidade técnica. Prazo de entrega impossível. Risco. Alguns editais têm prazo de entrega de 5 a 10 dias úteis. Como contornar? Calcule se a logística suporta. Se não, não arrisque. Vamos supor, você está no Rio Grande do Sul, você vai participar de uma licitação para a entrega de 10 mouses lá no Rio Grande do Norte. Esses mouses, ele consegue chegar lá de 5 a 10 dias? Se a resposta for não, não participe. Se você consegue mandar por avião, por via malote, aí tudo bem. Valor estimado sigiloso. Risco. Sem referência de preço, fica difícil saber se vale a pena. Quando não existe valor estimado, fica muito difícil você saber se vale a pena ou não. Simplesmente porque, quando existe o valor estimado, a gente consegue ter uma ideia de como foi dimensionado o serviço. Quando não tem, a gente simplesmente fica a cega. Então, geralmente eu indico não participar quando não tem valor estimado, a menos que você tenha muita segurança da composição do preço. E aí é como contornar, pesquisando PNPC editais similares anteriores para ter uma base. É uma possibilidade, você pode pegar um edital de uma licitação anterior e ter uma base. O que eu faço também é o seguinte: serviços continuados. Eu pego a licitação do ano anterior e eu faço as atualizações monetárias. E aí eu tenho uma ideia do valor estimado, do valor que está rodando o contrato hoje. Exigência de visita técnica obrigatória. Risco. Se obrigatório e não fizer, pode ser inabilitado. Você pode ser inabilitado e pode ser também penalizado, porque você declarou que fez uma visita e você não fez. Como contornar? Leia o edital inteiro antes. Visitas podem ser presenciais e ter custo. Então, você tem que ler o edital. A visita presencial, ela pode ter um custo. Multas e garantias contratual. Risco. Rescisão sem justificativa. Pode gerar multa de até 10% do contrato. Como contornar? Leia a cláusula de penalidade com muita atenção. Já pensou, você participa de um contrato, uma licitação de 5 milhões. E aí você está fazendo um cálculo ali que vai lucrar 30%, 1,5 milhão, mas de repente, por algum motivo, você não consegue executar. E aí você leva uma multa de 10%. Ou seja, 5 milhões, uma multa de 500 mil reais. Então, por gentileza, se você vê que a garantia contra que o risco de participar é muito alto, não participe. Por isso que eu também sempre indico, comece a participar de licitações pequenas, 50 mil, 100 mil, no máximo 200 mil, para você pegar mais experiência, mais confiança e saber como funciona a máquina pública. Não é que a licitação de 5 milhões você não vai receber sim. E não é que um processo de 20 mil reais, um processo de 2 mil reais, um processo de 5 mil reais, ele não é diferente de um processo de 5 milhões de reais. A diferença é só a proporção, o processo é o mesmo. Os portais de compra são os mesmos, o fluxo da nota fiscal é o mesmo, o fluxo da contratação é o mesmo, o que muda é a proporção.
Então, depois que você faz um de R$ 5.000, você faz um de 50, você entende a sistemática, você pode sim fazer um de 500 mil e depois um de 5 milhões. E aí você vai ter segurança, você vai saber como funciona o processo. Planilha de análise de edital. Use essas tarefas para avaliar qualquer edital em menos de 10 minutos. Um edital tem em torno de 400 folhas. Se você for ler todas as folhas, você vai passar ali horas. Quando você terminar de ler, já é hora de você ler o próximo edital e o próximo. Todos os dias são lançados na internet mais de 400 oportunidades, então não dá para você ler todas as folhas. Por isso que você tem que ter uma leitura estratégica. Então, assim, você viu o objeto? Minha empresa fornece exatamente isso? Sim ou não? Valor estimado está visível? É compatível com o meu preço? Sim ou não? O prazo de entrega, consigo entregar dentro do prazo? Habilitação, tenho todos os documentos exigidos? Garantia, existe garantia contratual? Qual o valor? Sanção, penalidades em caso de não cumprimento. E decisão final, vale a pena participar? Sim ou não? Então veja aqui, duas, quatro, seis perguntas, com 7 perguntas, você consegue responder todo o edital. E é assim também que eu faço todos os dias. E dessa mesma forma eu consigo analisar em torno de 20, 30 editais por dia, porque também é muito rápido essa análise. Depois que você pega a prática, ela é muito rápida, ela não é lenta não. SICAF e documentação. O cadastro que abre as portas para vender para o governo federal. O que é o SICAF? SICAF é o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores. É o cadastro obrigatório para participar da licitação federal, gratuito e online em comprasnet.gov.br. Se alguém te cobrou alguma coisa para fazer o cadastro do SICAF, é golpe, tá? A menos que você queira contratar alguém para fazer para você. Por exemplo, eu faço o serviço de cadastro no SICAF. Lembrando que eu reforço que o SICAF não cobra nada, tá? A certidão do SICAF não cobra nada. Eu cobro para fazer o serviço. E uma vez feito, ele se atualiza automaticamente, porque a atualização dele é online. Então, a partir do momento que você fez o cadastro na primeira vez, ele sempre vai estar atualizando sozinho, né? Mantenha todas as certidões vencidas pelo prazo de 30 dias antes do prazo. O governo não aceita a certidão vencida. Isso elimina sua proposta na hora. Documento necessário do SICAF: CNPJ ativo e regular, contrato social, você tem isso aí. Certidão federal, é só você entrar no site e tirar. Certidão estadual, também tira pelo site. Certidão municipal, tira pelo site. Certidão negativa de débito trabalhista pelo site. Certidão do FGTS, tira pelo site. E o balanço, exceto para MEI, que quem faz é o seu contador. Então, desses 2, 4, 6, 7, 8 documentos, 2, 4, 6, 8 documentos, apenas o balanço é o contador que faz. Todos os outros a gente tira pela internet. Como se cadastrar no SICAF do zero? É a coisa mais simples que existe. É um processo gratuito, online e dura em média de 2 a 5 dias úteis para aprovação. É muito simples. Você acessa o gov.br, preenche os dados, aguarda a validação, faz o credenciamento, anexa os documentos e pronto. Já está cadastrado no SICAF. Os documentos que eu falei no aqui, ó. Você coloca esses documentos, ok? Vantagem exclusiva para ME e EPP, tem tratamento preferencial. Ó, as MEs e EPPs ela tem o que chamam de empate ficto de 5%. ME e EPP pode cobrir o menor lance se a diferença for de 5%. Na prática você tem uma segunda chance de ganhar, mesmo sendo mais caro. Se você tem na sua frente uma empresa que está até 5% com um valor mais alto que o seu, ou mais baixo, um lance mais baixo que o seu, e ela não é MEPP, você pode dar um lance e cobrir o valor dela. Além do mais, tem licitação exclusiva. Compras até 80 mil por lei, somente ME e EPP podem participar. Menos concorrência e mais chance de ganhar. Então, de novo, a gente quebra aquele mito de que a licitação é para empresa grande. Não, cara. Inclusive, tem licitação que só é para empresas pequenas. Só é para ME e EPP.
Regularidade fiscal, MEPP pode participar mesmo com certidão em débito. Tem 5 dias úteis após vencer para regularizar a situação. Então, veja que vantagem. Mesmo você com documento atrasado, você consegue participar da licitação. E aí o órgão vai te dar 5 dias para você regular, 5 dias úteis, podendo se prorrogar por mais 5, por prazo igual, para você regularizar a sua certidão. Então, veja quantas vantagens você tem. Primeiro, você participou de uma licitação que teve empresa grande de porte ali que participou junto com você. Mas você teve a oportunidade de, depois de ver o nome dela, ver tudo, você dar um lance acima do dela. Segundo, você tem licitação que só você pode participar. A microempresa e a empresa de pequeno porte. E terceira, você tem 5 dias, mesmo se sua certidão tiver vencida, você ganha o pregão, você tem 5 dias para regularizar a sua certidão. Lembrando que, conforme falado aqui, esses documentos que estão no SICAF, eles são atualizados automaticamente, tá? E aqui é o processo de cadastro no SICAF e os órgãos, quando você está participando da licitação, ele consulta o SICAF. Formação de preço. O segredo de quem ganha contratos e ainda lucro, né? É o custo direto, produto, frete, embalagem, mão de obra direto. Custo indireto, aluguel, salário administrativo, marketing, imposto, Simples Nacional, ICMS, PIS, COFINS, e margem de lucro, mínimo de 10 a 15% para ser sustentável a longo prazo. Então, se você fizer todo esse passo a passo aqui certinho e você calcular de 10 a 15% de lucro, a longo prazo você é sustentável. Sua empresa ela vai crescer cada vez mais, tá? Como pesquisar preços de referência? O órgão sempre tem preço estimado. Seu objetivo ficar abaixo dele com lucro. Então, dentro do PNPC, o painel de preço, você tem um banco lá de preços. Dentro do Comprasnet tem um histórico lá, onde você consegue ver os preços. No Mercado Livre tem fornecedores que podem também te dar preço. E NF, notas fiscais anteriores, o seu próprio histórico. Os 5 erros fatais de precificação em licitação. Dá lance abaixo do custo para ganhar. Você ganha o contrato, mas perde dinheiro em cada entrega. Risco de inadimplência. Então você deu o lance muito baixo. Ah, eu vou ganhar, vou ganhar. A consequência é você ganha o contrato, mas perde dinheiro em cada entrega. Risco de inadimplência. E quando ele está falando aqui de inadimplência, é o seguinte: é uma conta simples. De onde se tira não se repõe, uma hora se acaba. Empresa foi feita para dar lucro. Empresa não é ONG não para estar fazendo nada de graça não. Então você tem que calcular os seus 10%, ok? Esquecer os impostos na conta. Simples Nacional já desconta na nota. Esquecê-lo pode zerar sua margem. Consequência, Simples Nacional já desconta na nota. Esquecê-lo pode zerar sua margem. Então, quando você for comprar o material, quando você for fazer o serviço, você tem que contabilizar os impostos, tá? Se você contabilizar os impostos certinho e colocar dentro do seu custo, ele já vai ser retido na fonte e vai ser pago. Você nunca vai ter problema algum. Não incluir frete e embalagem. Em um contrato de produto, por exemplo, físico, é seu. Pode ser de 5 a 15% do valor. A consequência, em contrato de produto físico, o frete é seu. Pode ser de 5 a 15%. Então, o frete, geralmente de bens de fornecimento, ele é por sua conta. Tem que calcular o frete, que gira de torno de 5 a 15%. Incluir também a embalagem, porque nem todas as embalagens são gratuitas ou está dentro do custo do frete. Na verdade, a maioria das embalagens elas são pagas. Copiar o preço do concorrente. Seu custo é diferente. Copiar sem calcular é apostar no escuro. Pelo amor de Deus, não façam isso, minha gente. Consequência, seu custo é diferente. Copiar sem calcular é apostar no escuro. As pessoas elas têm essa mania de que, enquanto, por exemplo,
enquanto tem gente dando lance, ela vai lá dando lance também, e vai dando lance, vai dando lance, sendo que às vezes o concorrente lá, ele não calculou o serviço, não calculou o transporte, não calculou o frete, não calculou os impostos, ele é só um aventureiro. Não atualizar preços em contratos longos, contratos de 12 meses sem reajustar perca real com inflação. Consequência, contrato de 12 meses sem reajuste, perda real com inflação. Então, o contrato ele passa de 12 meses, ele tem direito por lei de atualização. Então, você pode pedir ao órgão a atualização do contrato. Como dar o lance e ganhar? Estratégia conservadora. Acompanhe em silêncio nos primeiros minutos. Não dê lance, não comece no desespero. Eu vou dar lance, eu vou dar lance. Não, segura a onda. Lance apenas quando o valor atingir seu piso. Você viu que o pregão atingiu seu piso, seu valor mínimo, aí sim você dá um lance lá e pronto, fim, vai fazer outra coisa. Desliga o computador 10 minutinhos, espera o pregão acabar para não ficar afobado. Evite guerra de lances no início. Muitas pessoas querem no começo do pregão já dar lances. Não, gente, segura. Estratégia agressiva. Também tem outra. Lance imediatamente para desanimar concorrentes. Use decréscimo mínimo para conservar margem. Monitore o número de concorrentes ativos. Quando você está num pregão, o ideal é você estar sempre monitorando quantos concorrentes estão dando lance. Estratégia por lote. Priorize lotes com maiores, com menor concorrente. Calcule o preço unitário, não apenas total. Gerencie a logística antes de dar o lance. Então, você tem que calcular o preço unitário e não total, já que é por lote o pregão. E gerenciar a logística antes de dar o lance. O que acontece na sessão de lance? Entenda cada etapa para não se perder no dia da disputa. No dia da disputa é simples. 10 minutos. Abertura. O pregoeiro abre a sessão e verifica as propostas cadastradas. Propostas com preço acima de 30% do estimado são descartadas. Ponto. 30 minutos. Lance aberto. Fornecedores dão lances livremente. O menor preço fica visível em tempo real. Sistema atualiza a cada segundo. Depois ele vai para o aleatório, que é o tempo aleatório. O sistema encerra a sessão em momento aleatório após o tempo base. Ninguém sabe quando vai fechar. Cuidado. 5 minutos, empate ficto. Se tiver uma ME, como eu falei lá anteriormente, perdeu por 5%, tem direito de cobrir a menor lance. Janela pequena, esteja pronto. Então, dentro desses 5 minutos, você tem que estar com o seu preço pronto. Se você empatou, teve um impact ficto e você é ME, você só vai ter 5 minutos para dar o lance. E a habilitação. A lei vai te dar 2 dias para você anexar os documentos ao portal. Inabilitação, recurso e impugnação. Inabilitação ocorre quando os documentos estão vencidos ou ausentes. Você pode ser inabilitado se esquecer algum documento. Empresa vence o lance, mas é limitada na habilitação, não tem qualificação técnica. Próxima colocada é convocada automaticamente. E prevenção, organize um dossiê de documentos sempre atualizado. Você tem que ter uma pastinha sempre com os documentos atualizados, com as certidões. E o recurso? O prazo para recurso é 3 dias após declaração do vencedor. Você participou de uma licitação, você ficou insatisfeito com a vitória de alguém e você quer entrar lá com recurso, porque você viu que a empresa não tem qualificação técnica. Então você vai ter 3 dias para fazer o recurso. Você tem 10 minutos para fazer a sua intenção de recurso e 3 dias para fazer sua peça por inteiro e anexar ao portal. E você pode recorrer se achar que houve um erro do pregoeiro na sua inabilitação. Você também vai ter o prazo de 3 dias. O recurso deve ser fundamentado com base no edital ou lei, principalmente edital, porque o edital, quando ele é publicado e a licitação acontece, ele torna-se uma lei.
Então não dá para pedir, não dá para retroagir o edital e pedir que seja incluído ou excluído uma determinada exigência no edital após a abertura da proposta. Esse prazo ele tem 3 dias antes da abertura da sessão. E aí chama-se também impugnação, que é o que está mais aqui. Impugnação, prazo de até 3 dias antes da abertura do edital. O edital ele está pedindo um mouse que não existe. Ele está pedindo uma tinta que não existe. Ele está pedindo uma especificação que não existe. Então você tem que impugnar. Você tem 3 dias antes da abertura do pregão para poder fazer a impugnação. Usada quando o edital tem exigências ilegais ou restritivas também. Ele está fazendo uma restrição. Eu só quero que participem da licitação empresas que são do estado ou do município. Ele não pode fazer isso. Qualquer pessoa ou empresa pode impugnar. Você não precisa ser nenhuma empresa para impugnar o edital. Um cidadão comum pode impugnar o edital. Uma empresa qualquer, mesmo que ela não seja interessada no edital, que ela não vá participar da licitação, ela pode impugnar o edital. O órgão tem 3 dias para responder e corrigir, se necessário. Erros que eliminam sua empresa ela, na hora. Você evite-os e economize dinheiro, tempo e credibilidade. Proposta com dados incorretos. Você tem que conferir o CNPJ, a razão social e dados bancários antes de enviar. Tem que estar tudo certinho, tudo conferido. Certidão vencida. Você tem que criar um calendário de validade. Renove 30 dias antes do vencimento. Todo dia primeiro, todo dia 2, todo início do mês, você tem que tirar todas as certidões. Deixar tudo sempre bem atualizado, tudo bem bonitinho. Proposta fora do prazo. Configure alarme. Proposta enviada após encerramento são ignoradas. Se você tem 2 dias para enviar propostas, são 2 dias. Se você tem 2 horas para enviar propostas, são 2 horas. Não é 2 horas e 1 minuto, é 2 horas. Ou 1 hora e 59 minutos e 59 segundos. Ok? Não lê o edital completo, leia todo o edital, inclusive os anexos. Muitos requisitos ficam lá. Às vezes, alguns editais eles colocam exigência de qualificação técnica no termo de referências. Por isso que é interessante você sempre ler o termo de referência. Assinar como pessoa física. Proposta deve ser assinada pelo representante legal da empresa. Então tem que ter lá embaixo o nome da empresa, o CNPJ, e você tem que assinar como representante, como procurador, como sócio e não como pessoa física, não como João, José, Maria, enfim. Planilha com fórmulas quebradas. Converta tudo em valores antes de enviar. Pregoeiros não conserta. O pregoeiro ele não conserta. Então, se vai mandar uma planilha de Excel, procura mandar com 2 casas decimais após a vírgula. Procura verificar as fórmulas se estão certinhas, se estão tudo bonitinho. Procura verificar os cálculos, porque o pregoeiro ele não vai consertar. Bom, e aí você ganhou, né? E agora? O processo não termina com o lance. Veja o que fazer nos próximos dias, né? As pessoas pensam que a licitação ela termina com o lance. Não, pô. Depois do lance, você tem que enviar os documentos de habilitação. A habilitação envie todas as certidões, documentos exigidos no portal dentro do prazo, como eu falei, 2 horas, tá? Então, isso é no dia 1. No dia 5, mais ou menos, você assina o contrato. Contrato enviado pelo órgão via SEI ou e-mail. Você assina digitalmente com certificado digital. Veja que você não foi lá. Veja que até a assinatura do contrato você não foi lá. O órgão, com 10 dias depois, ele vai emitir a nota de empenho. É a reserva da verba. Guarda, que guarda e garante sua garantia de recebimento. Com 30 dias você realiza e entrega. Você entrega no local, data, condições exatos do edital entregue no local, data e condições exatos do edital. Divergência gera glosa. Então você tem que entregar exatamente o que o edital pediu, exatamente no local que o edital pediu. Se tiver alguma divergência, pode gerar uma glosa. Uma glosa é um desconto na sua nota.
No dia 31 você emite nota fiscal, NF com CNPJ do órgão, valor exato e descrição do objeto, conforme o contrato. No dia 60 você recebe o pagamento. O prazo legal até 30 dias após o atestado do fiscal. Se atrasar, sobe juros Selic. Então, assim, mesmo se atrasar, o órgão passou de 30 dias, ele tem 30 dias para lhe pagar, tá? São 30 dias. Você pode cobrar a taxa Selic. Ata de registro de preço. O que é isso? É um instrumento que pode multiplicar seu faturamento sem licitar de novo. A ata de registro de preço é um contrato de fornecimento com validade de 12 meses. O órgão pode comprar de você sempre que quiser, dentro desse prazo, sem nova licitação, e outros órgãos podem pedir carona ou adesão. As vantagens: seu preço fica registrado por 12 meses. Os órgãos compram direto sem nova licitação, é só mandar um e-mail. Existe um negócio chamado carona, até 50% do valor original por órgão. Então, se você fechou uma licitação de 5 milhões, você pode subir essa licitação até para 7 milhões e meio. Previsibilidade de demanda para planejamento. Estratégia do carona. Quando um órgão abre uma ata de registro de preço, outros órgãos podem aderir sem licitar. Se você ganhar uma ata de registro de preço federal, uma prefeitura pode comprar de você no mesmo preço. Uma ata pode virar dezenas de contratos. É a alavancagem pura. Então, você ganhou uma licitação no órgão federal e aí você tem a prefeitura lá da cidade que você mora está precisando do que você vende, do que você fornece, do seu serviço. Você vai lá e oferece a eles, ó, eu tenho essa ata de preço, vocês querem me contratar? E aí eles vão fazer todo o procedimento deles lá para lhe contratar, sem fazer licitação. Construindo uma carteira sólida. Licitação não é um evento único, é um processo contínuo de crescimento, né? Então, assim, o nível um é primeiros contratos, contrato pequeno, aprenda a operar, entregar bem, construa a reputação, é o que eu sempre digo. Comece a participar com compra direta, contratos pequenos de 5 mil, 10 mil, 20 mil, né? O nível 2 é a expansão de portfólio, atestado de capacidade técnica acumulado. Aí você participa de editais maiores com mais segurança. Então você participou de 10 mil, 5 mil, 50 mil. Agora você pode ir para 100 mil, 500 mil. E aí depois do nível 3 é ata de registro de preço, que você pode ganhar as atas. Outros órgãos aderem previsibilidade de receita por 12 meses. E a carteira consolidada, que é múltiplos contratos ativos. Receita pública supera a privada. Empresa blindada de crises. Então, se você tem uma empresa com múltiplos contratos com o órgão, você tem uma empresa blindada, você tem uma carteira consolidada e essa empresa ela é blindada de crises. Para quem quer ser analista agora, é uma profissão que mais quente do mercado de licitações é o analista. O salário dele gira em torno de 3.500 a 12 mil reais. Ele pode ser CLT e pode ser PJ. Quanto mais atestado, maior o valor, né? Quanto mais capacidade ele tem, quanto mais experiência, maior o valor. Ele trabalha 100% remoto. Ele trabalha de qualquer lugar, só precisa de internet e de um computador. Ele não tem formação específica, direito, administração, qualquer área funciona. Mesmo se ele só tem o segundo grau, mesmo se ele só tem o primeiro grau, saiba ler, escrever e interpretar um texto básico, ele consegue trabalhar com licitação. Alta demanda e pouca oferta. Empresas buscam e não encontram profissionais qualificados. Não existe pessoas qualificadas para trabalhar como analista de licitação. A concorrência é muito baixa. Então veja que você pode ganhar de 3.500 até 12 mil reais. E se você tiver duas empresas lhe pagando, você for PJ, duas empresas lhe pagando 3.500, você já tem 7 mil reais. O que faz um analista de licitação no dia a dia?
uma rotina organizada, remota com muito potencial de crescimento. Por quê? Porque ele pode representar várias empresas. Eu digo que até 6 empresas dá para você trabalhar tranquilo sozinho. A partir da sétima empresa você vai ter um pouco de trabalho, um pouco de problema, você vai precisar de pessoas para lhe ajudar. Mas também 3 vezes 7, 21 mil. Você vai estar ganhando 21 mil em casa, tá? Online. E aí o que é que você vai fazer? Você vai prospectar o edital, você vai analisar o edital, você vai programar a preparação você vai preparar a proposta, você vai fazer a gestão dos prazos da licitação, você vai analisar os preços e você vai acompanhar o pós-homologação, tá? Como se tornar um analista de licitação? Como se tornar? Ó, dias 1 a 30, fundamento. Estude a nova lei, modalidade e como funciona o pregão eletrônico. Dá para estudar isso aí de forma prática dentro do meu curso Método do Contrato Público. Eu mostro isso aí na prática. Dos dias 31 ao 60, prática simulada. Analise 10 editais reais, simule proposta, participe de sessões como observador. E do dia 61 ao 90, primeiros clientes, prospecte 5 empresas, ofereça diagnóstico gratuito, feche seus primeiros contratos PJ. Então veja que é um prazo bem razoável, são 3 meses. E dependendo do seu desenvolvimento, dependendo do seu interesse, dependendo do seu tempo que você tem também, você pode reduzir esses 3 meses para 30 dias ou 15 dias. Você pode reduzir drasticamente, tá bem? Recapitulando o que a gente viu aqui nesse vídeo, a gente viu o seguinte: o mercado de licitação movimenta 2,5 trilhões por ano e está aberto para você. MEI, ME, EPP tem tratamento diferenciado por lei. A nova lei 14.133 digitalizou e simplificou todo o processo, ou seja, tudo agora é online, 100% online. Os portais são gratuitos, ninguém pode cobrar nada. Se alguém cobrar é golpe, tá? A menos que você contrate o serviço de consultores como eu para fazer cadastro no Sicaf. Eu cobro para fazer o cadastro no Sicaf, mas o Sicaf ele não é pago, ele é de graça. O PNPC ele é de graça, o Comprasnet ele é de graça. Eu cobro pelo meu trabalho, pelo meu conhecimento para fazer os cadastros. Ok? Então os portais são gratuitos, PNPC, Comprasnet, BLL, Licitar Digital. O edital é o contrato. Leia 100% antes de dar qualquer lance, entende? Tem uma forma de você ler com a IA o edital, de você fazer uma leitura inteligente. Formação de preço correta é o que separa lucro de prejuízo. Se você fez a formação de preço correta, se você cotou os preços, contabilizou todos os imprevistos, contabilizou os impostos, tudo direitinho, é isso que vai separar o lucro do prejuízo. E é isso que vai fazer a sua empresa crescer. A ata de registro de preço pode multiplicar seu contrato sem licitar de novo. É uma maravilha. Papai ama ata de registro de preço. Porque a gente licita uma vez e a gente, a partir do momento que a gente monta uma estrutura, monta uma logística, é só a gente replicar para outros órgãos. E o analista de licitação é a carreira remota, bem paga e em alta demanda. E agora, se você quer ir mais fundo, o que você viu aqui foi apenas uma prévia do método completo. O que você viu hoje foi grátis. Conceitos básicos, modalidades resumidas, visão geral de portais, introdução ao edital, noção de precificação. O que você ganha no curso completo, mais de 80 aulas práticas em vídeo, planilhas e modelos prontos, análise de editais ao vivo, mentoria em grupo ao vivo, certificado de conclusão. Esse certificado de conclusão, eu digo que é surpresa. Vocês vão ver quando entrar lá no curso, tá bem? Essa análise de edital, eu analiso o edital de vários concorrentes, de vários setores, de vários objetos. Então eu tenho um módulo onde é só análise de edital, onde é só a gente analisando edital na prática, junto com a IA e sem a IA. E fazendo raciocínio também humano, não é? Porque a IA ela é muito importante, ela é muito boa, mas nada vai superar a capacidade humana. Bom, o curso completo licitação, tá? Que é contrato público,
Mais de 80 aulas ao vivo, planilha, mentoria em grupo, certificado, comunidade, acesso por 12 meses. Hoje ele está de 2.997 por 997 ou 12 vezes de 103,11. Na descrição desse vídeo vai ficar o link para você adquirir o curso e entrar no curso. Também vou deixar o link na bio do YouTube e na bio do Instagram, ok? Aqui na descrição do vídeo também tem o meu Instagram. Se vocês ficarem com mais dúvidas e querem conhecer um pouco mais sobre mim, podem entrar nesses links, ok? O curso ele é 100% online, igual o trabalho de analista de licitação, e ele é praticamente um curso prático. Então você vai assistir algumas aulas e já vai começar a praticar. Não é nada voltado para quem quer ser advogado ou para quem quer ser concurseiro. É para quem quer money, cash no bolso. Então, tudo que eu falo, tudo que eu faço dentro do curso são coisas que eu aplico no dia a dia. São coisas que eu faço como empresário e coisas que eu faço como consultor. Nada do que eu falo, nada do que eu faço é achismo. Nada do que eu falo, nada do que eu faço é coisas que eu vou aplicar na vida das pessoas sem antes aplicar na minha. Tudo aqui é aplicado também na minha vida, na minha empresa, nos meus negócios. Além de uma empresa, eu também tenho outras empresas que são parceiras e que eu sou o consultor dessas empresas, tá bem? Bom, se você chegou até aqui nesse vídeo, eu te peço, dá um joinha, dê um trabalho danado construir todo esse material para você e faz um favor, escreve tua dúvida aqui na descrição do vídeo, que a tua dúvida pode ser a dúvida de mais alguma pessoa. Manda esse vídeo para quem quer entrar no mundo das licitações e pela sua atenção, o meu muito obrigado. Diógenes Lima, empresário e consultor de licitação, aqui para você. Forte abraço.